Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã. Glória ao Senhor, toda honra e toda glória ao Senhor. Bom dia, Mia, a paz do Senhor, tudo bem? Eu desejo que sim também. Bom dia, Esther, sejam todos bem-vindos. Mais uma manhã gloriosa na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor, para todo sempre. Como é bom estar na presença do Senhor, né? Como é maravilhoso. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, que é o final da carta, né? De Paulo a Tessalonicenses. E assim nós vamos estudando, né? Nós estamos bem, graças a Deus, eu tô bem, meu esposo também. Chegou na madrugada de ontem. É necessário descansar, né? Para que o relógio seja regulado, né? São muitas horas de diferença. Glória a Deus, hoje já tá tudo bem, hoje ele já volta a trabalhar para a honra e glória do nosso Senhor. Bom dia, Luzia, seja bem-vinda, minha irmã querida. Vamos orar? Enquanto nós oramos, outros vão chegando, mas nós estamos bem. Glória a Deus por isso. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, reconhecemos que o Senhor é soberano e está acima de tudo que há nesse mundo. No nome santo de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do Senhor a agradecer por mais uma manhã, por mais um dia em que temos diante da nossa vida a viver com excelência, com honra e glória. Reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, e nessa hora, Pai, nós pedimos perdão ao Senhor por todos os nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados conscientes, inconscientes, pelos pecados que não nos lembramos, por tudo aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. Perdão, Senhor. Perdoa-nos. Queremos nos apresentar diante do Senhor com o nosso coração limpo, com a nossa mente limpa. Que o sangue do Cordeiro, Pai, desça sobre nós agora, lavando-nos por inteiro, purificando-nos. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos permite viver na Tua presença. O Senhor tem nos abençoado grandemente. O Senhor tem nos ensinado, através do Teu Espírito Santo, a vivermos de maneira que agrada o coração do Senhor e também nos traz paz. Nos traz um novo estilo de vida, a qual nós temos adorado e louvado ao Senhor o tempo todo, e isso tem nos trazido alegria. Alegria que nós só encontramos na Tua presença, Senhor. Que o amor do Senhor, sem limites, prevaleça sobre nós. Nós repreendemos da nossa vida todo espírito de divisão, todo espírito de incredulidade. Nós rejeitamos todo espírito de dúvida, de coração endurecido. Nós rejeitamos todo espírito de contenda, todo espírito de fofoca da nossa vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo que é contrário ao Teu governo, Pai. Em nome de Jesus. Declaramos que amamos Jesus e que é caminhando com Ele que nós queremos todos os dias da nossa vida, Senhor Deus, estar. Obrigada, Pai. Eu declaro que esse ministério é do Senhor. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Peço que o Seu Espírito Santo tome lugar de honra nesse ministério. Que a Sua palavra, Pai, venha sobre nós
de maneira que nós possamos receber, Senhor Deus, resposta para o nosso dia de hoje, direção. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho do dia, todas as responsabilidades que o Senhor nos concede, porque nós cremos que quando nós estamos com o Senhor, todas as coisas são certas. E mesmo se houver dificuldade, mesmo se houver, Senhor Deus, uma tempestade, nós seremos vitoriosos porque estamos com o Senhor. Nessa hora, meu Deus, nós pedimos que o seu amor e o seu consolo soberano alcance todos os corações, famílias e vidas, Senhor Deus, daquela cidade do estado do Paraná que sofreu com a força da natureza. Nós sabemos que só o Senhor é o verdadeiro e único consolo. Só o Senhor pode levar o consolo que nós precisamos. Então, Pai, nós te pedimos em unidade, em comunhão nessa hora de oração. Alcance, Pai, em forma de amor, consolo, esperança e fé, todos os seus filhos e filhas, Senhor Deus, que te buscam nessa hora. Em nome de Jesus. Levanta, Senhor, pessoas, empresários que estão sensíveis aos seus pedidos para auxiliar todas essas famílias, Senhor, que sofrem nessa hora. Só o Senhor que sabe o porquê isso aconteceu. E nós confiamos totalmente no Senhor, em todos os seus planos. Toda a honra e toda a glória sempre será dada ao Senhor. E nós iniciamos o nosso dia declarando que somos totalmente dependentes do Senhor. Que o seu Espírito Santo venha e tome o lugar de honra na nossa vida, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. É isso que eu oro ao Senhor, em concordância com todos aqui, Pai, para esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor para mais um dia glorioso na presença dEle, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, irmã Terezinha. Bom dia, Liliane. Bom dia, Jaqueline, Sandra. Glória a Deus. Joselma, Estela, Kezinha, Marley, Sandra, Dilma, sejam todos bem-vindos, glória a Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo encerra essa carta unindo ao nosso conhecimento e também ao povo de Tessalônica, né? A espiritualidade e a responsabilidade. Enquanto no capítulo 2 que nós estudamos, ele fala sobre o futuro, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 3 vai falar sobre o presente, como que nós devemos viver na fé. Viver a fé até que Ele volte. Amém? Até que nosso Senhor venha nos buscar. O foco agora é manter a fé ativa, em nome de Jesus. O nosso coração firme e o testemunho exemplar. O que é o testemunho exemplar? A maneira como nós vivemos, o nosso estilo de vida, da maneira que nós falamos, como nós nos comportamos. É as pessoas à nossa volta olhar para você, olhar para nós e ver o Evangelho de Cristo, ler a palavra em nós, através da vida que nós temos. Amém? Em nome de Jesus. Então o versículo 1 diz assim, ó: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Aqui então, já logo no versículo 1,
Mesmo sendo apóstolo, Paulo pede oração. Ele nos ensina que todos nós precisamos estar em comunhão, viver em tempos e momentos de comunhão, em oração contínua, em coração o tempo todo, em unidade, em concordância, corações unidos a um só pedido. É isso que ele ensina. Ele reconhece que a expansão do evangelho depende da intercessão. E isso é lindo, é maravilhoso. A intercessão, ela move os céus, ela une irmãos, ela mantém a fé viva e ativa dentro de nós. Orar por nós, orar pela nossa família, orar pelos outros, orar pelos seus pastores, orar pelos seus mentores, apóstolos, profetas, todos. Orar por aquele que você passou e não conhece, mas viu em um estado de vulnerabilidade na rua. Se lembrar desse irmão que está ali solitário, precisando que o Senhor o encontre, o visite. A intercessão é a expansão do evangelho. É isso que Paulo vem nos ensinando. Então ele deseja que a palavra corra rapidamente. Sempre, né? Sempre Paulo deixa isso muito bem explicado para nós, muito bem esclarecido através das Escrituras. Ele deseja que a palavra, que o evangelho corra em todos os lados, que chegue rapidamente. Esse é o coração firmado na verdadeira palavra. Quando nós temos uma liderança que o coração queima, que o evangelho seja expandido, que o reino cresça e alcance nações, espaços, que não fique limitado só a paredes, mas que o ministério avance e alcance mais e mais vidas para serem salvas para Jesus. Amém? É isso que Paulo ensina. Que a palavra ela deve ser avançada, ela deve avançar todos os obstáculos e produzir frutos, frutos de bênçãos, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de mansidão, de paciência, de sabedoria. Porque assim mais corações posicionados na presença do Senhor, mais vidas serão alcançadas, mais vidas serão salvas para Jesus. Amém? O que nós já logo no primeiro versículo entendemos é que a oração dos santos impulsiona o avanço da palavra. Todo ministério frutífero nasce da intercessão. Há uma intercessão fervorosa ali, como uma corrente, como um fio que não desliga a interceder o tempo todo, em nome de Jesus. Versículo 2 diz assim: orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Então Paulo reconhece a oposição espiritual. Existe uma oposição espiritual e também uma oposição humana contra o evangelho. Então existe uma oposição tanto espiritual como humana que age contra o evangelho. E Paulo reconhece, porque ele pede aqui no versículo 2 para que oremos também para Deus que nos livre das pessoas más e perversas. Esse é o pedido dele. No versículo 2, homens perversos representam a resistência ativa do inimigo. Pessoas que são influenciadas por Satanás e seus demônios a resistirem ao evangelho, a resistirem ao poder e ao amor de Deus. Mas Paulo também reconhece que nem todos crerão. O evangelho não é para todos. E isso não deve nos desanimar. O evangelho não é para todos. A palavra de Deus diz isso. A resistência faz parte da missão. E nós sabemos, mas a oração, ela abre caminhos. A oração abre caminho mesmo em meio àqueles que rejeitam a fé. Abre caminhos. Nunca deixem de orar. Nunca parem de orar. A oração move os céus a nosso favor e a favor de todo aquele que nós colocamos no altar de Deus. O versículo 3 diz assim: mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Vamos grifar?
Nós não podemos nos esquecer disso. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a promessa que nos faz viver em esperança. Jesus é fiel. Ele lhes dará força e os livrará do maligno. Sim, Jesus te dará força e livrará você de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa, de toda seta que voa de dia, de toda a mortandade que assola na escuridão. É a promessa de Deus. Então, como não viver crendo nessa promessa? Como querer viver? Por que viver não acreditando nisso? O inimigo é real, mas Deus é fiel. A fidelidade do Senhor é a nossa fortaleza diária. Nós precisamos declarar sobre a nossa vida a palavra viva e a verdade do Evangelho. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Ele te dará forças e livrará você do maligno. Então toma posse dessa palavra, declara ela sobre a sua vida. Jesus é fiel. Ele me dará força e me livrará do maligno. É dessa forma que nós devemos viver todos os dias, declarando a verdade, as promessas de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Paulo reafirma aqui no versículo 3 que nós devemos viver em confiança e sermos fiéis ao nosso Deus, assim como Ele é fiel a nós em tudo que Ele nos promete. É Ele quem nos fortalece e nos protege do mal. E também protege a nossa família e os nossos negócios e todos aqueles que nós colocamos no altar dele. Obrigada, meu Deus. Ele nos preserva em meio ao mal. Deus nos preserva em meio ao ataque do inimigo. Ele preserva a nossa vida. Ele sempre está junto de nós. Versículo 4 diz assim: e o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Veja que Paulo demonstra confiança espiritual na obediência dos Tessalonicenses no versículo 4. Ele não impõe o medo, pelo contrário, ele incentiva todos que tenham confiança, sempre. A confiança na palavra que Deus dá, nas promessas do nosso Senhor. Em nome de Jesus, o amor produz mais obediência que o controle. Nós devemos buscar o amor, sempre, sempre, em nome de Jesus. É o amor crescente em nós que nos fortalece dia após dia, dificuldade após dificuldade. Paulo demonstra aqui que a verdadeira liderança espiritual inspira confiança. A verdadeira liderança espiritual, ela inspira pela confiança e não pela imposição. Não é pela força, é pela confiança. Não é pela força, é pelo amor. É através do amor que nós encontramos a confiança e a segurança no nosso Pai. Não é gritando a Ele e dando voz de comando. Não, nós não mandamos nada. Quem manda é Ele. É Ele que tem o controle da nossa vida. É Ele quem dá toda a segurança que nós precisamos. O nosso Senhor é o governador da nossa vida. Nós não podemos nada sem a presença dEle. O versículo 6 começa a trazer para nós que nós devemos trabalhar e fazer o bem. Antes de ler o versículo 6, é importante que vocês nunca se esqueçam que em tempos difíceis nós precisamos do amor de Deus na nossa vida. O amor de Deus no nosso coração e da paciência de Cristo na nossa caminhada. Nós precisamos gerar a paciência nos dias difíceis, diante de pessoas difíceis, e olhar com os olhos de Cristo
diante de todas as pessoas que nos afrontam, querendo fazer do nosso dia um dia mais difícil. Entendam que tem pessoas que acordam para abençoar o nosso dia, mas tem pessoas que acordam para dificultar o nosso dia. E é diante dessas pessoas que nós precisamos buscar o amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 6 diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. O que Paulo diz aqui? Agora Paulo trata de um problema sério. Alguns crentes estavam vivendo de forma desordenada e preguiçosa, usando a expectativa da volta de Cristo como desculpa para não trabalhar. E Paulo traz esse alerta aqui aos crentes. Ele ordena disciplina. Que tipo de disciplina que Paulo traz aqui no versículo 6? O afastamento dos que persistem em desobediência. Todo aquele que usa aquela muleta invisível, nós devemos nos afastar dele. Quantas pessoas até hoje carregam essas muletas invisíveis desde a pandemia? Pessoas passaram pela pandemia, tiveram a oportunidade de mudar, de passar por uma transformação na presença do Senhor. Mas ao invés disso, resolveram carregar muletas invisíveis e usam elas até hoje. E nossos olhos veem, pelo discernimento espiritual nós compreendemos e pedimos ao Senhor por misericórdia. A pessoa não quer mudar. Ela quer carregar aquela muleta, aquele andador invisível. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque todos nós que estamos aqui hoje unidos, reunidos para glorificar o nome do Senhor, passamos por uma transformação naquele tempo. E nós podemos ver a grandeza do amor de Deus na nossa vida, a nos ensinar tanto. Mas só o Senhor é o justo juiz, nós não somos. Nós devemos orar por todos, para que o Senhor se apresente a eles. O que nós aprendemos é que a fé não é desculpa para termos irresponsabilidade. Nenhuma dificuldade é desculpa para sermos irresponsáveis. Pelo contrário, tempos difíceis têm que nos fortalecer. Imagina uma árvore frondosa, que passa por uma poda absurda, que não fica nenhuma folha nela, que fica só troncos. Aquela árvore, ela está passando por um tempo difícil, porque ela foi machucada, ela foi podada, não ficou nela nenhuma folha sequer, nenhum galho novo. E ali ela precisa lutar a crescer de novo, a continuar dando a sombra, a beleza que ela sabe que ela tem. Ela precisa se esforçar para dar galhos novos e folhas novas para que a flor ou o fruto venha. E ela luta. Assim somos nós, em dias difíceis, em tempos difíceis, quando a poda vem, para nos ensinar, para nos
Deus, mesmo sendo apóstolo. Paulo trabalhou com suas próprias mãos para não ser peso para a igreja, para não ser peso para ninguém. Ele demonstra aqui equilíbrio entre o ministério e responsabilidade pessoal. O que ele nos ensina? Que a fé verdadeira não dispensa o esforço. O trabalho também é uma forma de adoração. O trabalho edifica o homem. O trabalho transforma o homem em todas as áreas da sua vida, não só financeira, não só profissional, mas como caráter, como servidão ao próximo, como provedor da sua casa, como uma parte que pode edificar o reino, a expansão do reino. O trabalho edifica o homem. E quantas pessoas nós temos visto que estão afastados da fé, afastados da verdade da palavra, e com isso vivem de uma maneira totalmente contrária a isso, encostados. Pessoas que não aceitam oração de cura porque não querem ser curados, para não deixar de receber benefícios. Que o grande amor de Deus visite o coração de todos, em nome de Jesus. Paulo tinha direito de ser sustentado pelo ministério. Em 1 Coríntios 9,14 fala sobre isso. Mas ele escolheu abrir mão disso para servir de exemplo de integridade e humildade entre todos, entre os povos. Ele escolheu ser exemplo. Ele escolheu viver uma vida exemplar, digna, a serviço do reino. O verdadeiro líder espiritual, ele prioriza o exemplo acima do privilégio. Ele sacrifica a sua hora de sono na madrugada, ao invés do privilégio de continuar descansando só porque está cansado. Existe o dia de descanso, sim. Mas existe o dia de descanso e não uma vida toda. Descanso só na eternidade. Quando ele diz que no versículo 10, porque quando estávamos aí demos essa regra, quem não quer trabalhar que não coma, é uma das declarações mais diretas da Bíblia sobre a responsabilidade. Paulo não fala de quem não pode trabalhar, mas fala de quem não quer. É muito diferente. Ele não fala de quem não pode, entendam isso. Ele fala de quem não quer. Tem pessoas que não querem trabalhar. Que você vai lá, que você oferece o trabalho, ela fala, ah, não, é muito difícil para mim, não consigo não. E aí tá esperando 10 anos chegar um trabalho certo. Já vi muitas pessoas assim. O reino de Deus, ele valoriza a ordem, o esforço de cada um. Porque o esforço é parte do nosso testemunho cristão. Nada é fácil. Nada é fácil. Tudo é difícil. As nossas escolhas é quem vai direcionar os caminhos que nós vamos seguir. A ociosidade espiritual e física gera desordem e murmuração. O tempo ocioso, o tempo sem fazer nada, faz da pessoa uma pessoa cheia de murmuração. Ela vive reclamando. Tem uma vida toda desordenada, uma casa toda bagunçada. Presta atenção para você ver. Quem não faz nada, a casa dela é toda bagunçada. É a pessoa que mais tem tempo de organizar a casa. E a casa dela é uma desordem. Por quê? Porque não existe ordem espiritual na vida dela. Nós precisamos orar para que o Senhor abra portas de oportunidade para que essas pessoas o recebam, o conheçam e tenham mudança de vida. Em nome de Jesus. Versículo 11 diz assim:
Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. A ociosidade leva alguns a se tornarem intrometidos e fofoqueiros. Quem é vazio é fofoqueiro. Quem é vazio demais se intromete na vida dos outros. Porque não consegue cuidar de si mesmo, então vai cuidar da vida dos outros. Aqui é muito direta a palavra do Evangelho. O coração ocioso é um terreno fértil para as distrações e para as contendas. O coração ocioso é casa de demônios, é casa de Satanás, para fazer com que a pessoa viva distraída, viva protelando tudo, procrastinando tudo. Aquela pessoa que só procrastina, só empurra, porque ela é vazia. Vive fazendo contenda entre os irmãos, ouve aqui para levar ali. Quer saber aqui para levar lá. Vou te dar um exemplo. Você viu a sua vizinha? Ela sofreu um acidente de carro. Um exemplo. Aí você vai falar, poxa, meu Deus, ela tá bem? Tá, ela tá bem. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, os anjos do Senhor protegeu a vida dela. Obrigada, Jesus, porque o Senhor protegeu a vida dela. Nossa, que notícia boa que ela tá bem. Glória a Deus. Acabou a conversa. Para o cristão verdadeiro é assim. Acabou a conversa. Depois você vai lá e procura a vizinha para ver se ela está precisando de alguma coisa. Agora o vazio, o fofoqueiro, ele quer assim, jura? Acabou com o carro? Onde que foi? Como que foi? O que aconteceu? Nossa, foi assim mesmo? Pergunta tudo. Menos se ela está bem. Vazia. Gente vazia. Isso é só um exemplo. Porque depois tem diante de uma discussão de casal, diante de uma pessoa que perdeu o emprego e várias outras coisas. Entenda que um coração ocioso, uma vida ociosa, sem trabalho, é campo fértil para Satanás trabalhar. O trabalho nos protege, o trabalho nos edifica, o trabalho protege a nossa mente, protege o nosso coração. O trabalho para as conquistas na presença do Senhor, não só o trabalho que nos traz o retorno financeiro, mas o trabalho no reino, o trabalho na nossa casa, na obra do Senhor. Em nome de Jesus, busquem o trabalho o tempo todo. Não fiquem ociosos, não tenham um tempo de ociosidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O versículo 12 diz assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Olha isso. Meus irmãos, o Evangelho está dizendo isso. É porque é o que tem que ser feito. Todos precisamos trabalhar para nos sustentar. Todos nós precisamos trabalhar. Paulo não apenas repreende, mas também orienta. O trabalho deve ser tranquilo, digno e responsável. Todos nós devemos trabalhar. E seja qual for o trabalho, todo trabalho é digno de reconhecimento. Todo trabalho é digno diante do Senhor. Paulo valoriza aqui que nós precisamos viver de forma a depender dos outros, a depender de forma assim que eu reconheço que eu preciso trabalhar, então eu vou procurar um trabalho, seja onde for. Hoje tem um trabalho para eu passar roupa, então eu vou passar roupa. É o que tem para mim hoje, então eu vou honrar aquele trabalho que está sendo colocado para mim diante do dia de hoje, e Deus, vendo o meu amor, a minha dedicação àquele trabalho, Ele vem a me honrar com outro que Ele acha que eu sou capaz de fazer também, que seja maior, que seja
a me recompensar financeiramente de uma maneira maior, entende? Todo trabalho é digno. Nenhum trabalho é menor que o outro, porque nós precisamos de todos. Todos os trabalhos que hoje existem, eles movem a vida, eles movem o serviço. Por quê? Porque uma manicure, ela pode levar a palavra durante o trabalho dela. Um varredor de rua, enquanto ele varre à frente da sua calçada, se você passa lá e ele está lá varrendo, ele pode ser usado por Deus para levar a palavra para você. Todo trabalho é digno. Um taxista, um Uber, seja quem for, aonde um trabalhador estiver, ele pode ser usado para levar a palavra. Em nome de Jesus, que os nossos olhos se abram para a grande verdade do Evangelho. Em nome de Jesus, o cristão deve ser exemplo de disciplina, exemplo de trabalho e exemplo de seriedade, conduta de vida, posicionamento, em nome de Jesus. O versículo 13 diz assim: mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Mesmo diante dos maus exemplos, Paulo incentiva os fiéis, ele nos incentiva a continuarmos fazendo o bem. Mesmo diante de maus exemplos, nós não devemos mudar o nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso estilo de vida. Não, nós devemos continuar fazendo o que é certo, fazendo o bem na vida de todos. Não devemos deixar que o erro dos outros esfrie o nosso coração. Não. Não permitam isso. Que o erro do outro esfrie o seu coração. Não. Pelo contrário, você deve ser o exemplo sempre, 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 sempre na vida de outro. Em tudo. Em tudo que você fala, em tudo que você faz, em tudo que você busca na presença do Senhor. Em nome de Jesus. A constância no bem é o sinal da tua maturidade espiritual. A constância no bem, nas obras, é o sinal da maturidade espiritual na tua vida. Quem faz por Deus não se cansa facilmente. Descansa e volta. Descansa e volta. Porque o Senhor renova as nossas forças todas as manhãs. É Ele quem renova as nossas forças. Versículo 14 diz assim: se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nessa carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Entende o amor de Cristo aqui? Nós devemos aconselhar. Irmã, você precisa trabalhar, você precisa se levantar, buscar oportunidades. Faz doces para vender, faz brigadeiro para vender, faz bolo para vender, faz um artesanato. Veja uma casa que precisa de alguém para passar roupa, mas você precisa começar. Oferece uma faxina para um vizinho. Tem tantas casas precisando de alguém para limpar. Oferece o seu trabalho. Todos nós temos um dom. Cada um de nós temos um dom. É importante que esse dom seja usado para que através do trabalho haja edificação e o sustento dentro da tua casa. Nós precisamos orientar. A palavra de Deus pede. Nós não devemos tratar como inimigo aquele que não quer trabalhar, mas como um irmão nós devemos orientá-lo. A palavra de Deus está escrito aqui. Se tem algum irmão preguiçoso perto de você, que é resistente a procurar oportunidades, leve a verdade da palavra para ele ou para ela.
É a palavra de Deus que alerta sobre a disciplina, sobre a ordem no trabalho. A disciplina espiritual, ela serve para restaurar vidas e não para destruir. Restaurar vidas, sempre, em nome de Jesus. O objetivo é gerar arrependimento e uma vergonha saudável. Aquela pessoa precisa entender que ela precisa trabalhar como todos. Milhares e milhares de pessoas levantam de madrugada para trabalhar. Por que aquele quer viver à custa de outros? A palavra pede para que trabalhe e não dependa de outros. Nós devemos ajudar os necessitados, os pobres, os moradores de rua. Nós devemos ajudar e auxiliar todo aquele que se encontra em dificuldade. Mas nós devemos levar a palavra a todo aquele que tem a oportunidade de trabalhar. Muitos irmãos nossos têm oportunidade de trabalhar e não trabalham porque não quer, porque se acomodaram a viver de favor dos outros. Diferente de um morador de rua. Não que ele não tenha, porque eu já ouvi muitos testemunhos de morador de rua que hoje são grandes profetas, milionários, que se levantaram na verdade do Evangelho porque um dia alguém apresentou essa palavra em verdade e ele decidiu pegar a semente e colocar em prática e aceitou oportunidades. Então nós devemos amar o pecador e não o pecado, em nome de Jesus. Toda correção amorosa, quando visa restauração, há transformação e não punição. Por isso nós devemos corrigir com amor, sempre, para que haja restauração, transformação de vida. Nós não estamos aqui para punir ninguém, porque nós não somos Deus, nós não somos o juiz, Deus é o juiz. Nós estamos aqui para amar a todos, de forma como Jesus amou todos. Porque Paulo ensina aqui que tenhamos muita firmeza no amor. Precisamos amar com firmeza, sim. Corrigir com amor e firmeza, mas sempre com amor. Amor primeiro. O amor vem antes de todas as ações na nossa vida. Devemos manter um espírito de fraternidade diante das pessoas que precisam passar por essa transformação, tá bom? A nossa disciplina, ela deve ser sempre cheia da graça do Pai, tá bom? Fiel ao amor de Jesus. No versículo 16, Paulo traz saudações quando ele diz assim: que o Senhor da paz dê a vocês a paz sempre e de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Com a minha própria mão escrevo isso. Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas. É assim que escrevo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Deus. Após tratar de assuntos sérios que nós vimos, Paulo libera a bênção da paz. Paulo entra com a saudação da paz sobre todos, mesmo em meio à correção. Ele deseja, ele ensina que a presença de Cristo deve sempre trazer o equilíbrio e a harmonia entre todos. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Versículo 17 e 18, quando ele diz que com a minha própria mão escrevo saudações de Paulo, porque é dessa forma que ele assina. Ele tem uma identidade, ele mantém uma mesma identidade em todas as cartas, em todas as suas escritas.
Ele assina de próprio punho para confirmar a autenticidade da carta, já que havia muitas falsificações. Lembra que nós vimos no capítulo anterior? Ele assina para que haja veracidade, que aquela carta é ele quem assina, é ele quem escreve. A graça é o selo final de toda correção e ensino. Tudo começa e termina na graça. Que a gente nunca se esqueça disso, nós não podemos nos esquecer que nós devemos viver na graça, pela graça de Deus. Mantermos aquilo que nós somos sempre, sem desvio de conduta, sem desvio de caráter. Você é a mesma dentro da sua casa, com a sua família e com todos os outros. Você é a mesma diante do Senhor, sem desvio de caráter. Não tem como você ser uma pessoa diante do Senhor, outra com a sua família e outra ainda com os outros. Não dá. Isso não condiz com o caráter de Cristo. Nós devemos ter o caráter de Cristo, único, firmado, sem desvio, sermos de verdade, sem ocultar nada. Em nome de Jesus, o que nós levamos da palavra de hoje? Nós aprendemos sobre a oração e a missão, não foi? Logo no início, a expansão da palavra depende da nossa intercessão. Então nós precisamos interceder, orar sem cessar, levantar ali tempo de oração com a sua comunidade na igreja, com as pessoas a quem você tem mais intimidade, com o seu círculo familiar, em ministérios. Obrigada, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fortaleçam-se na oração. Em nome de Jesus, busquem a oração constantemente e sejam fiéis, porque Deus é fiel. Deus é fiel. A fidelidade de Deus na nossa vida não tem fim. O Senhor nos guarda. Ele nos guarda dia e noite, noite e dia. E Ele confirma isso a todo aquele que é fiel a Ele. Se você é fiel, você vai viver da fidelidade de Deus na sua vida. Não viva de forma diferente. Em nome de Jesus. Viva a verdade do Evangelho todos os dias na sua vida. Tenha disciplina e trabalho. A palavra de Deus pede para que tenhamos o trabalho e tenhamos disciplina também na nossa vida. A fé verdadeira, meus irmãos, ela se manifesta em responsabilidade e exemplo. Sejam responsáveis, sejam exemplos para os outros no seu trabalho. Trabalhem de forma que os seus colegas de trabalho queiram te copiar. Quando eles começarem a te copiar, é porque você está fazendo a coisa certa. E não se irritem com isso, pelo contrário, se alegrem em nome de Jesus. Se alguém copia aquilo que você faz no reino, não fique irritada, não se irrite. É sinal que você está fazendo a coisa certa. Amém? Se alguém copia o seu ministério, glória a Deus. Sinal que você está fazendo a coisa certa. Amém? Em nome de Jesus, tenha olhos de Cristo em tudo. Que o amor de Cristo transborde nos seus olhos, no seu coração. Eu desejo isso para a sua vida. E a palavra de Deus também. Em nome de Jesus. Cristo é a fonte verdadeira da nossa vida. É a única fonte da nossa vida. A fonte de paz e favor contínuo sobre nós. Paz e graça. Sempre. É isso que o apóstolo deseja para nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz. Sempre e de todas as maneiras. Está escrito aqui no versículo 16 e no versículo 18. É a palavra de Deus. O Senhor é a nossa única fonte de sabedoria, amor,
paz. É a nossa fonte inesgotável de tudo o que nós precisamos. Sabe o que é tudo? É tudo. É a nossa fonte de alegria, nossa fonte de paz, nossa fonte de amor, nossa fonte de equilíbrio, nossa fonte de esperança, nossa fonte de fé, a nossa fonte do prover, nossa fonte de saúde. Ele é a nossa fonte de tudo que nós precisamos. A oração move a palavra, então a intercessão da igreja é o motor da evangelização e o avanço espiritual. Intercedam sem cessar. A igreja precisa manter ordem e disciplina para manter ordem e santidade. Essa é a disciplina com graça. Nós devemos sempre carregar o amor de Jesus por onde nós estivermos para que haja propósito de transformação e restauração na vida do outro. Deseje ser o exemplo de excelência e não de preguiça. Seja exemplo de excelência na vida de outros, em nome de Jesus. O esforço revela o teu caráter e a tua fé. O teu esforço traz essa revelação, em nome de Jesus. Não se cansem de fazer o bem. Não podemos nos cansar de fazer o bem, porque o bem nos traz alegria, nos edifica, nos transforma. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o bem semeado no Espírito sempre vai frutificar. Sempre. O bem sempre vence. O bem sempre prevalece. Em nome de Jesus. No meio de todos os desafios da sua vida, de todas as tensões do dia a dia, a paz de Cristo é o equilíbrio que você precisa. A presença do Senhor é o que garante a estabilidade verdadeira das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua mente, do seu coração. Obrigada, Jesus. Essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela termina como ela começou. Vocês perceberam? Com graça, esperança e firmeza. Paulo nos ensina a viver entre o já e o ainda não. Já salvos, mas ainda aguardando a plena manifestação de Cristo sobre nós. Precisamos viver com fé, com esperança, firmes, até que o Senhor Jesus venha e nos busque e volte para nos buscar. Amém? Enquanto esperamos a sua volta, somos chamados para quê? Para trabalhar, para orar, para amar, para permanecermos firmes. Amém? Sabendo que o mesmo Senhor da paz nos dará sempre paz, de todas as maneiras. Em nome de Jesus. Está no versículo 16. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. Glória a Deus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. Vamos grifar o versículo 16? Eu vou grifar. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque através do Teu Espírito o Senhor nos ensina, nos conduz. Em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado. Vamos orar? Que a palavra de hoje seja mais um instrumento de vida em você. Um combustível, uma força, uma energia que te consome além do natural. Que seja sobrenatural. Feche seus olhos, que a presença do Espírito Santo se faz de maneira poderosa nessa hora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor por essa hora, pela presença do Teu Santo Espírito,
que é grandiosa nesse ambiente, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós agradecemos pela palavra do Senhor, que é o alimento do nosso espírito, que é vivo em nós, que nos transforma a cada dia, que nos traz a esperança, a fé, o amor, a força, que nos traz o desejo, Senhor Deus, de forma excelente, com excelência, a querermos ser exemplos na vida de outros. Abençoa, Pai, o nosso trabalho, que possamos te servir de maneira sobrenatural e poderosa em tudo aquilo que o Senhor nos confia, sempre em nome de Jesus. Que o nosso equilíbrio venha totalmente, Pai, da Tua presença na nossa vida através do Teu Espírito Santo e da paz que o Senhor Jesus nos dá. Da paz que excede todo entendimento. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos auxiliar em tudo que nós precisamos, por nos trazer essa paz que move o nosso coração a Te buscar, a termos fome e sede de Ti a cada dia mais, a cada hora mais, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos encorajou, o Senhor nos colocou na posição, Pai, de ousados do Teu Evangelho. Dai-nos, Senhor, um espírito de ousadia, um espírito de paz. Te canta, Rabaiaxis. Espírito Santo, nos ensina a amar mais, a nos doar mais, a servir mais, a Te buscar mais, a estudar mais a palavra. Dai-nos fome e sede da leitura do Evangelho, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor tudo o que nós vamos viver nesse dia. Dai-nos, Senhor, o espírito de sabedoria aumentada. Dai-nos a sabedoria, Pai, e o discernimento para esse dia de hoje. Usa-nos, Senhor, capacita-nos de maneira sobrenatural. É isso que nós Te pedimos, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. E declaramos que toda honra, toda glória é do Senhor. Estamos aqui para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Esse ministério é do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Nós somos propriedades do Senhor. Carregamos o selo do sangue de Cristo em nós. Usa-nos, Senhor, onde o Senhor quiser. Que os nossos pés estejam selados pelo sangue do Cordeiro. Que todo lugar onde os nossos pés pisarem, ali fique a marca do Teu amor, da Tua palavra, do Teu Evangelho. Que vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Colocamos diante do Teu altar todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos, as nossas ansiedades, toda perturbação. Declaramos que a nossa mente e o nosso coração são cativos do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já, toda seta que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus. Sela os nossos ouvidos, Pai, com o sangue do Cordeiro. Que nós possamos ouvir somente a Tua voz. Nós repreendemos e rejeitamos toda voz que vem das trevas. Que toda boca usada pelo inimigo se cale diante de nós, em nome de Jesus. 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 O Espírito Santo me traz que tem uma irmã que tem
entrado em desequilíbrio de uma maneira muito fácil por conta da boca de uma pessoa querida da família que está sendo usada para atacar ela. O inimigo está usando a boca desse parente seu para te atacar de maneira agressiva, está tocando nas suas feridas. Mas o Senhor pede para te dizer: não ouça, me busca. Não ouça, me busca. Não ouça, me busca. É isso que o Senhor pede para te entregar nessa manhã. Em nome de Jesus, obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Aquilo que você ouvir mais é o que vai crescer mais dentro de você. Obrigada, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, toda honra e toda glória ao Senhor. O Senhor me mostra você fazendo até assim, ó. Não faça isso. Levante-se, olhe para os céus. Busque ao Senhor. Dê ouvidos à voz do Senhor e não à voz do inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Que a nossa vida seja totalmente conduzida pelo Senhor. É isso que nós declaramos, que nós oramos nessa hora em concordância. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Toda honra e toda glória para todo sempre. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Que a sua vida seja totalmente conduzida pelo Senhor. Amém? Toda honra e toda glória ao nosso Deus todos os dias. Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau.